Olá pessoal, nós somos o casal Mirza e Cauê, somos um casal guineense brasileiro, moramos na Barra Velha, em Santa Catarina, e hoje a gente vai usar esse espaço, né, para falar um pouco das relações entre o Brasil e a África, né, a América e a África, e também as relações que a gente percebe de aproximação e distância entre Bissau, né, que é a capital da Guiné-Bissau, e Barra Velha, que é a cidade que a gente reside atualmente aqui em Santa Catarina. Bom, nós somos professores, né, um casal de professores, e eu sou o professor de História, a Mirza é professora de Línguas, e assim, o que a gente vê no contexto de História, falando um pouco mais da minha área, é que a nossa relação cultural ela se transpassa muitas vezes, você percebe no dia a dia essa cultura, né? Seja estando na África e percebendo relações com o Brasil, como estando no Brasil percebendo essas relações com o continente africano, em específico a Guiné-Bissau. Então, assim, o primeiro ponto que a gente considera interessante para analisar essas memórias africanas que são trazidas para cá forçadamente no período da escravidão, é o pensamento de povos que vivem na costa. Né? A Guiné-Bissau também está localizada na costa africana ocidental e a Barra Velha faz parte também aqui da costa brasileira. Né? Barra Velha foi um município histórico, né? É um município histórico por representar o início, né, da primeira caminhada dos europeus para colonizar o continente, né, internamente, com cabeça de vaca chamado, que sai aqui do rio Itapucu e sobe sentido o caminho de Peabiru, né, que é um caminho guarani indígena. E essa aproximação com a escravidão se dá também porque o processo de ocupação desse espaço se dá primeiro pela escravização dos indígenas, como a gente está falando, mas também posteriormente, né, com a proibição da coroa da escravidão indígena, então traz-se escravos negros para essa região, né? E também povos açorianos, que são os povos das ilhas, né? Na verdade não são portugueses, são povos das ilhas. E outras questões que eu acho interessante de analisar através dessa questão da história é a relação do Oceano Atlântico, né? Essa relação de troca sempre existiu. Então, a troca cultural, ela se demonstra através de alguns elementos, né? Que a cultura brasileira, no contexto geral, sempre traz, né? Como palavras, ou contextos de festas, né? E mesmo organizações, sejam elas religiosas, sociais, sindicais, né? E que relembra muito um pouco a história africana, que é baseada sobretudo nesse contexto mais cooperativo e de associação de pessoas, né? Por que isso acontece? Porque o período de colonização como aconteceu na América, ele só vai acontecer na África no século XIX, né? Então, já 3 séculos depois do que aconteceu na América. Então, a América foi um laboratório para que essa nova ocupação, invasão, como vocês queiram chamar, chegasse até a África e consolidasse esse modelo que eu denomino de eurocêntrico, né? Ou seja, um modelo onde a Europa é o centro do mundo e todos os outros locais ou espaços, né, desse planeta são uma espécie de, de sobra, né, uma espécie de elemento ali opcional, né, um elemento optativo, um elemento que não faz muita força, não faz muita diferença, né? Então, e isso a gente consegue ver no contexto histórico desses dois locais, né? Então, e ver de que forma? Através de elementos culturais, mas também através de elementos que a gente chama de estruturais. O que seriam esses elementos estruturais? Ou seja, seria uma forma, por exemplo, de como você condiciona o pensamento das pessoas, né? Como você
consolida essa inferioridade, ou seja, essa inferiorização do sujeito que não é nem europeu nem estadunidense, de se ver como inferior aos outros, né? E isso você vê nos dois continentes. Apesar dessa distância de colonização, o processo colonial ele é o mesmo, né? Na verdade, ele na África ele é refinado a partir da experiência americana. Bom, no momento seria isso. Você então se apresente. Eu sou Mirza Baldé, sou guineense. Peço desculpa pelo sotaque, que eu estudei em Portugal e na Guiné o sotaque claramente é de Portugal, quase. Enfim, desde que eu cheguei aqui no Brasil e antes de chegar, as pesquisas que andava a fazer, as perguntas que andava a fazer, como o Cauê já falou, começou muito mal a vinda dos africanos para a América. No entanto, trouxeram com eles várias memórias culturais que hoje em dia acaba-se por ver essas pequenas semelhanças, pequenas entre aspas, mesmo, não são tão pequenas, entre a África e o continente americano. Por exemplo, o clima, pelo menos quando eles chegaram à América, os escravos, pelo menos tiveram essa familiaridade, por assim dizer, com o clima aqui do litoral, que é quente também como na África Ocidental, na costa. Tem o mar, tem a terra que é parecida e com isso, com certeza, os escravos trouxeram vários tipos de alimentos para o Brasil que quando cheguei aqui fiquei muito contente de ver tantos alimentos parecidos. Para além de alimentos, por exemplo, também tem a religião, o candomblé, que é baseado no tão chamado animismo da África, que tem semelhanças entre elas, que se nota até a maneira de vestir, as cerimônias que fazem, é tudo muito parecido. Um, entre as semelhanças que encontrei entre a África e o Brasil, para além da comida, para além da religião, é o comportamento das pessoas. Como o Cauê disse, há sempre aquela influência europeia que ainda continua, de várias mentes colonizadas. Se bem que na África ainda é preciso trabalhar muito para conseguir educar as pessoas e descolonizar a mente das pessoas. No Brasil aqui já tem um progresso um pouco mais avançado que a África. No entanto, há sempre essa semelhança de ver as pessoas são um pouco mais afetivas, um pouco mais carinhosas do que, por exemplo, na Europa. Acho que conseguiu ver essa semelhança quando foi para a Guiné. Sim. E também a gente acredita muito, né? A gente viveu nessas regiões, né? Na África, agora no Brasil e também em Portugal. Então a gente consegue perceber que o que liga totalmente esses dois continentes, né? É uma espécie de colonização mental, ou seja, né? Houve um processo de descolonização, né? No Brasil, infelizmente isso não aconteceu. Na América Latina houve um processo de descolonização, né? Ou seja, se criou-se independências, né? Os países se tornaram independentes das suas antigas colônias, enquanto o Brasil, ao contrário desses outros países do continente, ele saiu de uma colônia, né? De uma colônia para um império onde o Portugal era o imperador, né? O imperador brasileiro era também o imperador português. Então é uma sequência de colonização, né? Então o processo que vai se desenvolver de colonização mental houve um processo de descolonização, né? Como eu disse, no Brasil e na América e na África a partir do século XIX e sobretudo no século XX, né? A Guiné-Bissau ela tem um representante muito famoso no mundo inteiro chamado Amílcar Cabral, né? O Amílcar Cabral foi o líder da revolução que lutava pela descolonização desses países de língua portuguesa, né? Angola, Moçambique e Cabo Verde. E esses países eles estavam vinculados. Por que isso aconteceu, né? Qual foi o impacto do Amílcar Cabral? O Amílcar Cabral ele teve a oportunidade de estudar em Portugal e aí
conceber novas ideias sobre aquela relação colonial que existia entre os países africanos e a colônia, né, portuguesa. Então, esse pensamento do Amílcar Cabral de descolonização, ele é muito forte, de fato, ele tem muitas obras, pode-se buscar, é facilmente encontrável, mas ele traz alguns elementos de discussão muito interessantes que são do período, né, do período da luta pela descolonização. E um dos elementos que ele traz, e que também um outro autor do mesmo período, chamado Frantz Fanon, traz, é a ideia de uma colonização mental, né? Ou seja, o processo de descolonizar um espaço físico não necessariamente significa que você descolonizou a mente dessas pessoas, né? Porque a colônia durou 400 anos na África, né? E durou aqui no Brasil 290 anos. Então, assim, são marcas históricas que você não tem como passar adiante se você não resolve esse problema lá atrás, né? Então, qual foi o problema desses dois locais especificamente? O Brasil ele não resolveu o seu problema com a escravidão, né? Até hoje a gente vê estupidezes a ponto, né, de questões envolvendo essa temática, né? Absurdos que acontecem socialmente, né? O Brasil declaradamente, em todas as estatísticas, ele afeta a vida de pessoas não brancas, né? Ou seja, há ainda um racismo estrutural que é fruto dessa não resolução histórica do processo de escravidão. A mesma coisa acontece na Guiné-Bissau. No momento de descolonização, você de fato se descoloniza de quem era colônia, mas você não deixou de pensar como colonizador. Inclusive, o Amílcar Cabral, ao qual eu citei, foi assassinado pelos seus próprios companheiros, né? O que diz muito sobre essa visão do colonizador de conquista a qualquer preço. E isso são algumas marcas que a gente vai vendo que se reproduzem nesses dois locais. O que deixa bem claro que, como o nosso tema, né, diz, nós estamos analisando que as memórias elas ajudam a explicar a história. E que a história desses dois continentes ela está muito mais vinculada do que uma história, por exemplo, da Guiné-Bissau com Portugal ou de Portugal com o Brasil. Né? A relação de Portugal com a Guiné-Bissau e com o Brasil é uma relação de colonizador, né? É uma relação negativa e que as pessoas não conseguem ver isso porque elas são colonizadas mentalmente a ver o europeu como um sujeito superior, né? A ver um estadunidense como aquele sujeito, o sujeito ideal, aquele que ele quer chegar, que ele quer ficar próximo dele. Mas a grande realidade, né, como diz o Nelson Rodrigues, né, é que o brasileiro e o latino-americano e africano em geral, ele sofre de um complexo de vira-lata, né? Ele se inferioriza antes mesmo de conhecer a realidade desses supostos desenvolvidos. Como a gente disse, a gente viveu também em Portugal, e você vê que o Brasil ele está anos-luz à frente de Portugal. Mas para onde essa camada média da população brasileira está fugindo? Para Portugal, porque diz que está indo para um lugar desenvolvido. Mas ele chega lá e ele vai se deparar com um lugar mais atrasado que o país de onde ele saiu, né? Então é um problema muito grave, porque essa consolidação desse complexo de vira-latas ela gera, consequentemente, esse momento histórico que nós estamos vivendo no Brasil, que é um momento histórico de retrocesso político, não político no sentido de politicagem, né? Mas um retrocesso político histórico, né? A gente está voltando atrás a discussões que já estavam mais do que ultrapassadas, né? Então a gente está vendo um momento que a nossa colonização mental é tão grande que as pessoas. A gente está vivendo uma cultura da ignorância, né? Onde as pessoas falaram que a terra é plana, né? Que o africano, o português, né? O colonizador nunca pisou na África, né? Esses tipos de coisas que a gente escuta e que não fazem nenhum sentido, né? Porque se o colonizador nunca tivesse pisado na África, por que esse povo então fala português? Né? Ou por que a língua imposta a esse povo já descolonizado segue sendo o português? Né? Exatamente. E como você estava
como você mencionou a relação entre a África e Brasil e Portugal, realmente, por exemplo, a Guiné-Bissau acaba por ter uma relação, digamos, mais próxima que o Brasil, porque o Brasil sempre apoiou Guiné-Bissau desde a independência, foi o primeiro a apoiar, para além de ter várias organizações no país que continua a tentar ajudar o país a desenvolver, oferece várias bolsas também para vários estudantes africanos, incluindo os guineenses. Sim. E isso acaba por fazer com que a relação entre o Brasil e Guiné-Bissau seja mais benéfica, mais propriamente do que o Brasil ou a Guiné-Bissau e outros países europeus. E em relação a que estava a falar da mente colonizada, por exemplo, do que os europeus fizeram. Muitos africanos na África não têm a noção de que são negros ou que são africanos. Até muitos que vêm estudar aqui acabam por descobrir Percebe-se negros, né? exatamente, porque aqui há sempre essa, fazem muita diferença aqui, não é? Entre o branco e o não branco, enquanto que na Guiné, o que aconteceu, dado essa colonização, os guineenses têm uma mentalidade um pouco diferente, ou seja, qualquer pessoa estrangeira que vai lá, quer seja da Europa ou da América, que não seja negra, já é considerado europeu ou superior. E isso ainda é uma dificuldade, é um problema que tem que se resolver claramente com a educação e a descolonização mental. É o que a gente. Isso também acontece, esse exemplo, né, que a gente está falando, acontece aqui no Brasil também, né? O brasileiro ele se inferioriza perante a um português, por exemplo, né? Então você vê isso no seio da sociedade comum, tá? Nós não estamos falando de discussões filosóficas, não. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando veio para o Brasil dois técnicos de futebol português, né? Um para o Flamengo e um atualmente para o Palmeiras, que são dois times de futebol, já vem esse discurso, é que eles vêm da Europa, então eles têm melhores formações. Mas não, entendeu? É esse discurso que se naturaliza, não, ele veio da Europa, mas veio dos Estados Unidos. Isso não significa que é melhor, né? Na verdade, se a gente analisar detalhadamente, o Brasil, se ele não sofresse dessa ignorância mental e dessa colonização mental, muito provavelmente ele já seria a terceira ou quarta maior potência do mundo, né? Mas infelizmente a gente continua vivendo como um subdesenvolvido, porque esse local, né, esse lugar que nos escolheram para nós estarmos, é um local fantasioso, né? Ele não existe, não existe subdesenvolvido e desenvolvido, né? Existe ricos e pobres. O Brasil é um país rico, apesar de dizerem que não, né? O Brasil é um país muito desigual, mas pobre ele não é, né? E é um país gigantesco, com muitas riquezas, que poderia ser uma potência mundial, mas que infelizmente se concentra o poder e o recurso na mão de poucos, que legitimam uma desigualdade gritante, né? Como a gente tem visto na pandemia, né? A pandemia, as pesquisas mostram isso. Quem morre na pandemia são as pessoas pobres, né? São as pessoas que, pela lógica do sistema, estão desigualmente desassistidas, né? Elas nunca vão ter chance de como acontece aqui em Santa Catarina, ali no oeste, do cara ter uma crise num hospital, ele pegar um helicóptero e mandar a pessoa para o Espírito Santo, por exemplo. Isso não vai acontecer numa favela ou numa comunidade pobre, porque infelizmente a nossa sociedade colonial, seja ela na África ou na América, ela é pensada para poucos, né? A maior parte dessa camada, ela continua sendo escrava, ou seja, a gente saiu da escravidão para um outro modelo que condiciona você a fazer sempre a mesma coisa. Ou seja, há um outro modelo de escravidão moderna, como a gente pode chamar, né? Exatamente. E o mesmo, claro, acontece também na Guiné-Bissau, essa concentração de poder de um lado, e, na minha opinião, acho que é o modelo deixado pelos colonizadores. Pelo menos uma mentalidade para o país, nesse caso, falando do meu país. Isso faz com que não desenvolva, não, que pelo menos a riqueza do país não seja distribuída igualmente para a população, incluindo, por exemplo, o problema da educação que continua a haver no meu país por causa de falta de pagamentos, principalmente aos professores e manutenção.
Sim. Assim, gente, se vocês não conhecem, a Guiné-Bissau é um país que tem tudo para ser um excelente país e um país muito rico, mas ele é sabotado, né? É um país sabotado, ele é um dos países considerados, segundo índices globais da ONU, de IDH, um dos países mais pobres do mundo, mas é um país sistematicamente sabotado por esses mesmos organismos, né? Pela ONU, pela OMS, organismos que estão ali naquele país. Aquele país ele vive uma falsa democracia, né? Elege-se uma pessoa, mas quem toma decisão nesse estado são as organizações internacionais. Então, assim, por que eles tomam a decisão? Porque quem empresta o dinheiro é quem decide qual é a política que vai ser adotada. Então, por exemplo, na Guiné-Bissau, nós estamos precisando melhorar as escolas. Mas o dinheiro que veio da ONU, a ONU diz, não, não, nós precisamos investir em um centro de segurança. Precisa? Não. Mas a gente vai investir nisso. A organização internacional ela está interessada em fazer projeto, ela não está interessada em melhorar a condição de vida das pessoas, né? Então, assim, quando a gente vê essa discussão de pobreza, as pessoas acham que na Guiné-Bissau as pessoas morrem de fome, mas diferente do Brasil, na Guiné-Bissau as pessoas não morrem de fome e as pessoas têm onde morar, que é muito diferente do Brasil. No Brasil a gente tem mais casa vazia do que gente sem lugar para morar e as pessoas estão morando na rua, né? Então, assim, há uma forma do guineense de viver em que ele se ajuda, né? E que no Brasil você vê isso nas cidades menores, mas que nas cidades maiores isso não existe, né? É uma competição capitalista, né? E capitalista não no sentido negativo, mas no sentido de disputa a todo momento, inclusive com o seu próprio parceiro ali, o seu vizinho, né? Você está sempre disputando alguma coisa. E essa é uma forma um pouco doentia de viver, né? É uma forma colonial, né? Uma forma que a gente chama de moderna, né? A modernidade é exatamente isso, as tecnologias e tudo isso. Mas o que a gente não percebe é que a gente está ficando refém também dessa nova escravidão, né? Que é a escravidão tecnológica ou técnico-financeira, né? E isso vai nos levando a esse ponto que nós trouxemos para discutir, né? Até que ponto nós vamos ficar chovendo no molhado e não entrar num tema que é dolorido de se ouvir, né? Mas que é necessário de se fazer, que é romper com essa colonização mental. De que forma? Passando, não só de forma educativa, é evidente isso, mas, sobretudo, fazendo com que as pessoas rompam um pouco com esse período que nós estamos vivendo de cultura da ignorância, né? Onde as pessoas acreditam em contos de carochinha que são inacreditáveis, né? E isso é fruto desse desenvolvimento tecnológico também, né? Que há 15 anos atrás a gente olhava, né, para essa tecnologia e falava, nossa, isso vai ser a revolução, todo mundo vai ser inteligente daqui 20 anos, né? E na verdade a gente está tornando a sociedade mais idiota, né? Na verdade. Por quê? Porque a nossa colonização não nos possibilita usar essa ferramenta de uma forma potencializadora. Pelo contrário, a gente vai buscar, inclusive, usar os aplicativos desses locais, né? Para parecer com eles, né? Os nomes dos aplicativos que a gente usa não são em português, né? É WhatsApp, é Facebook, né? Ou seja, a gente está se colonizando até na forma de falar os aplicativos que nos condicionam socialmente, né? Então, essas coisas são o que a gente chama de naturalização, né? Você naturaliza essas relações como se elas fossem normais. Mas o ponto é, a gente naturaliza tanto ao ponto da gente chegar, por exemplo, numa pandemia e as pessoas estarem morrendo e as outras não estarem se preocupando com isso, né? Isso é de uma insensibilidade que tem a ver com isso, né? A colonização, ela tem a ver também com pensar só em si mesmo, né? Porque quando você pensa só em si mesmo, você dificilmente consegue ver o que está ao seu redor, né? Porque a gente só consegue mudar o mundo, não é com comentário de Facebook, começa no ao redor, né? Na sua comunidade, na sua casa, né? No seu espaço de trabalho. E nós não estamos aqui chamando ninguém para uma revolução, não. Nós estamos chamando as pessoas para ser mais sensatas, né? Pensar de forma sensata, certo?
Não é isso? Exatamente. Pensar de uma forma mais sensata, porque, por exemplo, em relação a, como ele disse, pessoas em todo o mundo ainda continuam a agir de uma maneira nada próprio para o momento em que estamos a viver, tanto aqui como na África, como na Europa. E isso também vai muito do conhecimento e pelo menos da educação que a pessoa tem e deixar a tecnologia de lado, talvez. Porque, por exemplo, na África tem, por exemplo, também algumas doenças que existem na África que existem aqui, por exemplo, a malária, que infelizmente continua na África. E agora com a pandemia, ahm, continua a crescer. Tanto pessoas infectadas com o coronavírus como com malária. E com certeza que o pessoal não se está a tratar com cloroquina Cloroquina. nem vermectina. Isso é algo que são medicamentos para tratar, por exemplo, a malária. No entanto, não estão a fazer esses tratamentos. E aí também, com certeza, que há pessoas que acreditam que podem ser infectadas, se resguardam, têm cuidado. E com certeza há muitos que continuam a levar a vida normalmente. Outra relação que queria falar em relação ao Brasil e à Guiné-Bissau é, por exemplo, quando estivemos a trabalhar ali, conhecemos alguns estudantes que estão a fazer a pesquisa deles no campo. Um, É sempre, digamos, quem estuda na área da África, qualquer cultura com a África, é sempre bom a pessoa tentar fazer uma pesquisa no campo, porque muita gente que reparamos tem uma percepção errada da África, completamente errada. E como Guiné-Bissau, por exemplo, tem essa relação com o Brasil, há sempre uma possibilidade, claro, depois da pandemia, da pessoa ir fazer uma pesquisa de campo, descobrir mais essa relação, tanto como o grande líder, Amílcar Cabral, a Revolução, alguns escravos que foram trazidos para aqui, que com certeza a maioria perdeu a ligação com a origem. E muitos com certeza ainda têm essa ligação e têm sempre essa oportunidade de ir mais a fundo, estar mais a fundo e conhecer a África como ela realmente é, e não aquela visão que é transmitida através da lente do colonizador. Exato, gente. E assim, até como a Mirza falou, muito dos trabalhos que a gente fazia trabalhando como professores lá, o que a gente via quando a gente, por exemplo, ia nas escolas é o uso do material didático português doado, né? Que nem em Portugal se usa mais, e eles mandam para lá e esse pessoal usa esse livro. Por que que eles usam esse livro? Que é bom? Não. Porque esse livro veio da Europa. Só por isso. E aí, por exemplo, que a Mirza falou que eles aprendem errado. Não, eles não aprendem errado. Eles aprendem com um livro que não tem nada a ver com a realidade deles e que, inclusive, nega a realidade desses povos, né? Então, esse é um fator determinante. A educação é o carro-chefe de qualquer mudança de sociedade. Mas quando a gente está falando, por exemplo, de uma sociedade que sofreu diversos ataques e sofre até hoje, né? Inclusive, como a gente estava falando, das organizações internacionais, fica difícil você sair desse ciclo vicioso, né? A única forma de se você sair desse círculo vicioso é romper com a estrutura. O que é um pouco difícil, porque inclusive a Guiné-Bissau, ela usa o mesmo sistema político que Portugal, né? Que é de eleger, diferente do Brasil, né? Ele elege um presidente e um primeiro-ministro. E isso cria-se vários problemas. A Guiné-Bissau, até o último presidente, né, o anterior a esse atual, é, ele tinha sido o primeiro em 20 anos a terminar o mandato, porque sempre haviam golpes de Estado, porque na verdade o país ele está em disputa, né? E essa disputa pode ser entre militares que estão vinculados ao narcotráfico internacional, entre organizações internacionais que lavam dinheiro à torta e à direita dentro do país, porque o país fiscalmente não consegue controlar quase nada,
né? Porque o país está atado, né? O dinheiro que ele recebe é um dinheiro condicionado, ou seja, quando ele cai o dinheiro na conta, ele automaticamente já tem, ele não pode escolher para onde vai. O dinheiro simplesmente é direcionado para aquilo, né? Então você chega a ver isso, né? Por exemplo, quando a gente anda lá em Bissau, os prédios das organizações internacionais são maravilhosos, lindos, suntuosos. Vai numa escola, por exemplo, vai num outro prédio público, tá tudo caindo aos pedaços, né? Então, assim, essa relação da organização internacional é um pouco conflituosa. Então, quando a gente ouve essas coisas, e aqui a gente não está dizendo que essas organizações são erradas, que elas não devem existir. Na verdade, a gente está atentando para que esses países muito pobres estão na mão dessas organizações, né? Porque essas organizações, elas mandam nesses países. E os progressos são poucos. Na verdade, o progresso é pouco por essa questão, né? Eles não estão preocupados em irem lá fazer uma pesquisa aprofundada. O que modificaria a vida dessas pessoas e colocar em prática? Na verdade, não é. Ah, surgiu um recurso dos Estados Unidos para a gente construir um centro de segurança militar. Vai construir. Precisa de um centro de segurança? Não, não precisa. Mas o dinheiro está ali, então eles vão fazer. Então é nesse sentido que a gente está falando, né? A gente não é contra as organizações nem nada disso. A gente só está deixando claro que elas se apropriam desses países pobres por conta dessa condição, né? E que se elas tivessem real interesse em fazer uma mudança nesse país, isso já teria acontecido há muito tempo, né? Realmente é verdade, porque vários países da África, incluindo o meu, que mais necessita é, primeiro, educação. Educar as pessoas em vez de como elas fazem, as organizações, como diz o ditado, em vez de dar a alguém um peixe, ensina-lhe a pescar. E essas organizações é isso que eles fazem, em vez de ensinar a pescar, educar, mostrar o que é que as pessoas podem fazer para melhorar o país, para progredir, não fazem isso, simplesmente pegam alguma coisa, dizem que estão a ajudar e como o Cauê disse, não ajudam, não direcionam o dinheiro para o que realmente é necessário, direcionam o dinheiro para o que lhes interessa e isso faz com que o país não avance. Não sei como é que é aqui no Brasil, são essas organizações. Aqui, na verdade, essas organizações elas não têm tanto impacto, Não. porque o país é muito grande. Uhum. Mas, por exemplo, lá em Bissau é muito forte a ONU, a OMS e a Acnur, que é de refugiados, né? Aqui, os refugiados são poucos em relação ao tamanho do país, mas são concentrados, por exemplo, venezuelanos, haitianos. E eles sofrem também preconceito aqui, mas a organização não tem tanta força. Entendi. Que é isso que eu estou falando. O problema da Guiné-Bissau é que é um país pobre e pequeno. E que a maior parte do recurso dali vem das organizações. Então, quem está dando o dinheiro escolhe o que vai fazer, né? É um pouco isso. Quem dá o dinheiro dá as cartas também. E aí é um processo muito complexo, porque ao mesmo tempo que essas organizações defendem a democracia, elas, na verdade, atropelam a democracia desses países através desse artifício do dinheiro, né? Ah, eu vou te dar o dinheiro. E você vai num lugar, por exemplo, igual na Guiné-Bissau, que as pessoas não são miseráveis que morrem de fome, mas são pessoas pobres que precisam de recursos. Aí você oferece um saláriozinho meia boca numa organização dessa, para ele tá no céu, né? Então, ele não percebe que ele tá fazendo um mal para a própria população dele mesmo. E isso acontece com políticos e pessoas comuns, tá, gente? A gente não tá falando aqui a gente tá falando de pessoas comuns e políticos. Muitos políticos aceitam esses acordos também, né? Então isso é algo que acontece. E no Brasil também acontece, mas de outras formas. Não com as organizações internacionais, mas com outros países, né? O Brasil, o ano passado, até a derrota do Trump, o Brasil ele estava virado de todos os lados para os Estados Unidos, né? Então, assim, isso também é uma ideia de dependência, né? A ideia de dependência, porque, por exemplo, se o Brasil depende só dos Estados Unidos e os Estados Unidos entram numa crise, o Brasil está ferrado, né? A verdade é essa. Então, a ideia de você ter vários parceiros comerciais é uma ideia simples e capitalista, inclusive, porque ninguém vai investir todo o seu dinheiro num lugar só. Isso chega a ser até um pouco de estupidez pensar dessa forma, né? Mas, em tese, essas organizações, elas investem nesses países e investem bastante dinheiro. Só que ela não está investindo dinheiro doando, como eles chamam, né? Que eles vão fazer donativos, doações.
toda doação tem um custo, né? A doação não é grátis nesse caso, né? Então o Estado é obrigado a ceder coisas, né? A deixar de cobrar coisas dessas organizações, né? A dar terrenos para essas organizações. Então isso é um elemento de controle sobre a população, né? Porque esses recursos poderiam ter sido gastos em outras coisas. As escolas, por exemplo, na Guiné-Bissau, no ano de 2020, passaram quase um ano inteiro fechado em greve, porque os professores não recebiam salário. E o salário de um professor lá na Guiné-Bissau é de 160 mil francos, mais ou menos. 160 são R$ 1.500, R$ 1.600. Não é nada, né? Isso Na é um Guiné não é salário. nada. Não é um salário. Aqui também não é Aqui também não nada. é nada, né? Para você trabalhar 40, por exemplo, no Brasil, um piso de um professor de 40 horas é, no mínimo, R$ 2.800, né? Ou seja, lá seria de R$ 1.500. Não, Professor de... professor de ensino básico, né? De universidade já é um pouco diferente por outras questões. Mas o piso salário, piso nacional do Brasil, um professor de ensino básico, ele chega a ganhar 2.800, 3.000, até R$ 4.000, dependendo dos cursos que ele vai fazendo. Que lá em Bissau também não se leva em consideração os cursos que fazem. E nesse aspecto, o professor ficou 10, 11 meses sem salário, de um salário já baixo, para viver naquele lugar, porque nós estamos falando de um país que praticamente importa tudo, né? A única coisa que a Guiné-Bissau não importa é caju e manga, né? E peixe. O resto, tudo é importado, tudo é industrializado, né? A população, até a Mirza viveu em uma dessas guerras, e a gente conversando junto, a gente sempre ouve isso, né? Ela sempre fala isso. Antes a população se alimentava muito bem. Agora a população se alimenta mal, de coisas industriais. E como que essas coisas chegaram aí? Esse é um grande ponto, né? É, mais um ponto, como você estava a dizer, o povo não é que passa fome, mas precisa de recursos. E não é um país que, digamos que é pobre, é um país com uma terra rica. Quase tudo que ali. Por exemplo, uma coisa que me deixou muito feliz foi encontrar os mesmos alimentos, frutos, legumes que tem no meu país e que tem também aqui. No entanto, como o Cauê disse, depois da guerra, quando eu voltei, muitos anos depois, o que eu reparei é produtos importados, muitos produtos industrializados, já não se cultiva alimentos como antes, até alguns alimentos, frutos, muitos são exportados de outros países vizinhos. E claro que isso não ajuda, né? E desses produtos todos importados, como você estava a dizer, o dinheiro não entra. A O dinheiro Guiné-Bissau continua a sumir. importa a maior parte das coisas. E aí vem um outro problema grave, que as organizações estão dentro, mas que envolve o governo diretamente. O governo na Guiné-Bissau incentiva o cultivo da castanha de caju, que é a Guiné-Bissau é o maior produtor do mundo de castanha de caju. Só que o Devia ser do ponto mundo também. o ponto é, quanto custa a castanha de caju? Já que ele importa tudo, quanto é que vale, o que eu estou exportando vale quanto para eu importar? E eles vendem lá 25 quilos de castanha de caju a 3 euros, que são R$ 15 mais ou menos, né? R$ 20, digamos, tá 6 e pouco, R$ 20. R$ 20 por 25 quilos de castanha de caju. Todos nós aqui no Brasil e na Europa é mais caro ainda que o Brasil, sabemos quanto custa 100 gramas num supermercado. Se você não sabe, vai lá que você vai ver. Custa 10, R$ 20 100 gramas, Dependendo. né? 100 gramas. E o cara tá lá, eles vendem R$ 20, 25 quilos. Para onde? Para a Europa. Europa, Ásia. A Europa, para a Ásia. E eles fazem o que com esse produto? Eles industrializam esse produto, manufaturam, colocam lá um amendoim japonês, não, amendoim japonês, como é que é o nome? Aquele cristalizado, caramelizado, e revende. Né? A mesma 100 gramas de R$ 20, ele vai revender. Então, assim, esse produtor, que é obrigado pelo Estado, porque é o Estado que compra a produção, né? Ele é obrigado a receber nada e depois comprar as coisas importadas a um preço muito maior do que ele vendeu o seu próprio produto. Então, esses problemas a gente também vive no Brasil, tá? A gente é um país majoritariamente produtor de alimentos que a gente não consome. Então, a gente produz cana-de-açúcar, a gente produz soja e a gente não consome. Né? A gente vende a soja para a China alimentar gado. E a gente não se preocupa com isso.
A nossa preocupação no Brasil, quando a gente vê propagandas do agro e tudo isso, ninguém fala da alimentação das pessoas, né? A maior parte da alimentação das pessoas no Brasil não vem do agronegócio, vem dos pequenos produtores, né? Inclusive pequenos produtores que são criminalizados por vários locais aí, por vários canais de televisão, né? Por quê? Porque lutam por uma reforma agrária, né? Que nós sabemos é um problema na África e é um problema na América. O problema da terra é um problema originário, né? Os europeus chegaram aqui para roubar a nossa terra. E eles roubaram. Até hoje eles são donos de boa parcela dessas terras. Então é disso que nós estamos falando, né? Que é necessário que a gente se atente para essa realidade para conseguir ver esses outros horizontes possíveis, né? E agora lembrei-me de algo que você disse. Aqui no Brasil, por exemplo, a maioria não é branca, né? Não. Ou seja, isso devia fazer com que, pelo menos, houvesse uma relação mais forte com a África do que propriamente com a Europa, o que Com não certeza. tem. Não, acontece, porque na verdade o brasileiro ele tem uma tendência a negar essa não branquitude dele. Porque isso faz com que ele se torne ainda mais inferior. Porque se ele for um país branco, ele é mais próximo do europeu. Não que ele vá chegar a ser um europeu um dia, mas ele é próximo, Claro. né? Mas isso também da branquitude, lá está, é mais uma colonização mental de dar uma figura selvática, de dar uma figura não civilizada ao africano. No entanto, se formos ver a história como deve ser, a África não foi um país não civilizado, não foi um país não letrado. A África, muitos tempos atrás, já teve grandes impérios. Uma das primeiras universidades do mundo, teve muito conhecimento e muito desse conhecimento acabou por se perder dado a essa colonização e à imagem que o próprio colonizador depois veio a dar a não só aos africanos como também aos nativos da Da América. América. E isso faz com que E eu a acho que isso faz ideia com que eu que acho haja que é segregação. o que nos vincula diretamente é exatamente isso, né? Quando a gente estuda na escola no Brasil que o índio é chamado de índio porque os europeus acharam que chegaram à Índia, isso é uma fantasia colonial, né? Porque na verdade o africano também era chamado de indígena. E por que eles eram chamados de indígena os dois? Porque indígena vem da palavra indigente, ou seja, pessoas que não são humanas, né? É essa a forma de tratamento que a gente está se almejando chegar um dia. Então é nesse caminho que a gente fez esse vídeo, um pouco para levantar essa discussão e manter sempre atento os ouvidos para o que a gente escuta e evitar naturalizar esse processo, não é isso? É isso. Bom, eu agradeço, né? E ficamos aí à disposição em um outro momento a fazer com vocês mais um vídeo. Agradecemos todos. Até logo.